Olá, boa tarde a todos os alunos do oitavo ano que estão assistindo esse vídeo. Boa tarde a você também que está assistindo e que porventura não é um dos meus alunos, seja bem-vindo. Bom, vamos lá. Estamos aqui mais uma semana para a gente tratar de um novo assunto. Novo, entre aspas, né? Tenho certeza que em algum momento da sua vida escolar você já viu pelo menos algumas dessas figuras que nós vamos mostrar aqui hoje, tá? Hoje nós vamos falar a respeito da área das principais figuras planas, ok? Então vamos lá. Antes da gente começar, eu poderia nesse vídeo simplesmente apresentar as fórmulas a vocês, dar um exemplo prático e vida que segue, tá? Mas não é a minha ideia. Eu quero pelo menos tentar fazer com que vocês entendam as fórmulas, né? Por que as fórmulas para calcular as áreas são essas? E o conceito de área, porque eu ainda vejo muita gente, mesmo já no oitavo ano, confundindo o conceito de área com perímetro, tá? Então vamos lá. A gente sabe, a gente já ouviu falar 1000 vezes que o perímetro ele mede o contorno da figura, tá? Então, por exemplo, nessa figura aqui, o perímetro ele vai medir essa distância, que eu chamei de B, essa outra distância, que não é a distância H, hein? A distância H está em linha reta. Essa outra distância, esta distância aqui em cima, que por sinal também vale B, e esta distância aqui. A soma de todas elas vai me dar o perímetro, ou seja, o contorno da figura. O que eu quero dizer com isso? O perímetro ele é medido através de uma unidade de medida de comprimento. É uma distância linear, com uma dimensão apenas. Por isso que nós usamos para medir perímetro, metro, centímetro, quilômetro, ou ainda outros múltiplos e submúltiplos do metro, tá? É uma distância que pode ser medida com uma régua em linha, tá? Ou com outros instrumentos, tá? Uma trena, uma fita métrica, enfim, um metro. Bom, a área, ela não trata de uma distância linear, mas sim de uma superfície, de uma região. Então, a área é essa região interna aqui, ó, que eu estou agora rabiscando com o lápis. Só que, é claro, eu estou deixando alguns espacinhos ali. A área ela não deixa espacinho nenhum. A região interna dessa figura é o que a gente chama de área, tá? E a área, ela é um conceito bidimensional. O que eu quero dizer com isso? Ela trabalha com duas dimensões, sempre, tá? No geral, a base e a altura que a figura possui. Por isso que as unidades de medida que nós utilizamos para quantificar ou medir áreas, sempre tem aquele expoente 2, então o metro quadrado, o centímetro quadrado, o quilômetro quadrado, ou ainda outros múltiplos e submúltiplos do metro quadrado, tá? Esse 2, esse expoente 2, ele indica para a gente que justamente a quantidade de dimensões que nós estamos utilizando para calcular a área, né? Como eu já falei a vocês, base e altura, duas dimensões. Talvez alguém aí já esteja se ligando. Ah, então é por isso que o volume tem expoente 3, por isso que a gente fala metro cúbico, centímetro cúbico, decímetro cúbico? Sim, porque o volume ele leva em consideração 3 dimensões. Não é o nosso alvo hoje, tá? Mas só para aproveitar o gancho. O volume leva em consideração a base, a largura e a profundidade que aquele sólido geométrico possui, tá? Veja bem, se são 3 dimensões, já não faz sentido a gente falar de figura plana. Então, o volume trata de capacidade de um sólido geométrico, tá? Figuras planas que existem no papel, nós vamos trabalhar com 2 dimensões, tá bom? Área, uma região, vai utilizar 2 dimensões, tá bom? Agora, quando eu falo assim, por exemplo, essa figura aqui, ela tem 10 centímetros quadrados de área. O que isso quer dizer? Quer dizer que ali dentro cabe exatamente 10 quadrados de lado 1 centímetro.
Eu até desenhei um quadrado de lado 1 centímetro aqui. Aí você pode até estar olhando, não vai caber 10 desse ali, não. Tudo bem, não vai caber 10 desse ali, cabe, sei lá, 5, 6, enfim. Quando a gente fala que uma determinada figura tem 5 centímetros quadrados de área, a gente está dizendo que lá dentro cabem 5 quadradinhos desse, quadrados de lado 1 centímetro, por isso que é centímetro quadrado, tá? Ou se a gente estiver trabalhando na unidade metro quadrado, ou, por exemplo, para medir a área territorial de uma cidade, o metro já não vai atender bem, aí a gente usa o quilômetro quadrado, né? A gente vai adequar a unidade de acordo com a região que nós vamos calcular, né? Mas enfim, então, por que toda essa conversa? Para a gente não confundir mais os conceitos de perímetro e de área, tá? O perímetro, eu vou pegar uma régua, um instrumento adequado e vou medir essa distância, esta, enfim, todos os contornos que a figura possui, somar todos os lados, tá? Vai me dar uma distância, tudo bem? A área não, ela me dá uma superfície, uma região, ok? Então vamos lá. Eu vou começar explicando as fórmulas a vocês a partir do retângulo, tá bom? Por quê? Porque fica mais fácil de entender. Só que todos esses 4 polígonos que eu coloquei aqui, paralelogramo, retângulo, losango e quadrado, são uma espécie desse primeiro paralelogramo. O paralelogramo, ele é um quadrilátero, veja que ele tem 4 lados, ó. 1, 2, 3, 4. Onde ele possui 2 pares de lados paralelos. Ó, base superior, o lado que está aqui do lado esquerdo e o lado aqui na direita. Então, esse é um par de lado paralelo entre si, e esses dois também são paralelos entre si. Lembrando que na nossa geometria aqui, plana, lados paralelos, quando a gente prolonga, eles nunca se encontram. Então, ó, se eu prolongar as bases aqui, nunca vão se encontrar. Mesma coisa, se eu prolongar esses lados, eles nunca vão se encontrar, porque eles têm a mesma inclinação. Tá bom? E isso acontece com os outros também, por isso que eles são uma espécie de paralelogramo. Ó. O retângulo também é um tipo de paralelogramo? É. Ó, esse lado e esse são paralelos entre si, assim como este e este são paralelos entre si. Tá? No losango, que é aquele polígono que parece um balão, uma pipa, enfim. Olha, este lado e este são paralelos entre si. Este lado e este também são paralelos entre si. Tá? Então, se ele tem 2 pares de lados paralelos, ele também é um tipo de paralelogramo. E, por fim, o quadrado também. É até mais fácil de ver. Ó. Este e este são paralelos entre si. Este e este são paralelos entre si. Mas se é tudo paralelogramo, por que a gente não chama tudo de paralelogramo? Porque aí cada um deles vai apresentando uma diferença, tá? Por exemplo, o retângulo, ele tem 4 ângulos retos. Isso não é uma obrigatoriedade para qualquer paralelogramo. Então, isso já diferencia o retângulo. Ele é um caso especial de paralelogramo. O losango, ele tem 4 lados iguais. As medidas dos lados são iguais. Então, vou chutar uma medida. Esse aqui mede 3 centímetros. Aqui também, aqui também, aqui também. Essa é a característica do losango. Então, é o que diferencia ele de um paralelogramo comum. E o quadrado, ele reúne todas essas características dentro dele. Ele tem os 4 ângulos retos, que o retângulo também tem. E ele tem os 4 lados iguais, que o losango também tem. Então, ele é um tipo muito especial de paralelogramo, tá bom? Mas entendendo a fórmula de um, a gente entende a de todos, tá? Então, vamos lá. Como eu disse a vocês, nós vamos começar pelo retângulo, porque fica mais fácil entender. Imagina vocês que eu vou calcular a área do retângulo colocando quadradinhos aqui dentro. Aí eu coloco, sei lá,
5 quadradinhos aqui na horizontal. E aqui na vertical eu coloco 3. Eu não preciso mais preencher toda essa região interna para saber quantos quadradinhos vão caber ali. Porque se eu tenho aqui 5 e aqui 3, quer dizer que eu vou ter 3 fileiras de 5. Então eu vou ter 5, 5, 5. Ou seja, 5 vezes 3, que vale 15. Nesse exemplo que eu estou dando, então a área do retângulo seria de 15 centímetros quadrados. Por isso que para calcular a área do retângulo, basta a gente pegar a medida da base e multiplicar pela altura. Beleza? É só por isso, tá? É bem tranquilo de entender, tá legal? E aí, todos os outros derivam dessa mesma explicação. Eu vou ter a área do paralelogramo. Bom, o paralelogramo, o retângulo é um tipo de paralelogramo. Então, a área do paralelogramo também vai ser base vezes altura, tá? Então, também vai ficar da mesma maneira, tá? Ah, mas aqui está inclinadinho. Está inclinadinho. Imagina você vai colocar o quadrado aqui, um pedaço do quadrado pode ficar para fora. Então, não é uma maneira inteligente a gente sempre colocando quadradinhos ali dentro, tá? Se a fórmula vale para esse paralelogramo, ela vai se estender para os outros também. Então, a gente vai calcular a área do paralelogramo, mesmo que ele ainda não seja um retângulo, da mesma maneira, multiplicando base pela altura. Lembrando que a altura do paralelogramo não é essa medida, hein? Essa medida é de um dos lados do paralelogramo, tá? A altura é essa, ó, é a menor distância entre o topo e a base, tá bom? Beleza? O quadrado também se entende da mesma maneira, da mesmíssima maneira. O que a gente faz? Base vezes altura. Pô, mas o quadrado tem os lados iguais, então a base, aqui eu chamei de L, né? Para a gente fazer a associação à palavra lado. Mas enfim, aqui vai ser L vezes L, que é L elevado ao quadrado. Tá? E estou observando ali que para calcular a área do losango é um pouquinho diferente. Como é que a gente vai fazer? Bem, vamos lá. É que o vídeo caiu, eu tive que fazer um corte aqui, tá? O celular fechou, enfim, acontece. Como é que a gente vai fazer para calcular a área do losango? No losango, o losango é essa figura aqui que eu desenhei em caneta preta, tá? Então, quando eu vou calcular a área do losango, ó, o que eu quero calcular é isso aqui. Essa região que eu estou rabiscando aqui com o lápis. Ó. Isso é o que eu quero calcular, tá? Tá lá. Bem, o que a gente vai fazer? Então, o que está fazendo esse retângulo azul aqui do lado de fora? Bom, ele vai só auxiliar a gente no entendimento da fórmula. Ele não vai nem aparecer nas questões, tá? Eu coloquei ali só para a gente entender a fórmula. Por que fica desse jeito, tá bom? Esses pontilhados vermelhos que eu coloquei aqui são as duas diagonais que o losango possui. Uma diagonal que eu chamei de D maiúsculo, que representa a diagonal maior, né? Porque ela tem a medida maior. E a outra aqui, ó, que está na posição horizontal, que eu chamei pela letra D minúsculo, que simboliza a diagonal menor, tá bom? Esse retângulo vai ajudar a gente no entendimento, porque eu estou observando aqui que é um retângulo que tem base da mesma medida da diagonal menor e a altura da mesma medida da diagonal maior. Pois bem, se eu fosse calcular a área desse retângulo, o que eu ia fazer? Nós já vimos que a área do retângulo é base, tá lá, base vezes a altura. A altura aqui, que eu chamei pela letra D maiúscula, né? Para associar a diagonal menor e diagonal maior. Tá lá. Pois bem, mas eu não tenho ali, isso se eu fosse calcular a área do retângulo, mas não é o meu objetivo final. Meu objetivo é a área do losango, essa figura que eu rabisquei ali de caneta preta. Aí eu observo que, com relação às duas figuras, essa área não me interessa, essa área não me interessa,
nem esta, nem esta. Eu tenho que dar um jeito de excluir isso, tá? Observo ainda que esse retângulo todo, ele está dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triângulos menores. Olha, de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Só que 4 desses triângulos não me interessam, não fazem parte do losango. Então eu tenho que excluí-los do meu cálculo, tá? Mas se eu tenho 8 triângulos, 8 pecinhas, e só quero considerar 4, assim, fazendo base vezes altura, eu estou contando a área de tudo, da figura toda. Mas eu quero excluir 4 de 8, ou seja, eu quero excluir a metade. Então é só eu pegar isso aqui e dividir por 2, tá? Por isso que para calcular a área do losango, nós multiplicamos as suas diagonais, diagonal maior vezes diagonal menor. Ah, professor, lá em cima está ao contrário. Pô, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Enfim, eu multiplico as diagonais e divido por 2, tá? Na verdade, ó, tem um retângulozão grandão lá fora que me diz que é base vezes altura. Só que eu não quero a área do retângulo grandão lá fora, eu quero do losango. Então eu excluo a parte que não me interessa. E aí me sobra justamente a metade da figura. Por isso que eu divido por 2. Belezinha? Mas o espírito é o mesmo, tá? De novo, já que é tudo paralelogramo, o jeito de calcular a área vai ser bem parecido, tá bom? E tem mais algumas figuras aqui atrás. Tá lá. O triângulo, que não é um quadrilátero, óbvio, né? A gente calcula multiplicando base pela altura relativa a essa base do triângulo e dividindo por 2. Por que divide por 2? Isso é bem fácil de ver. E o retângulo ajuda a gente nessa também, ó. Vou até fazer aqui sem a régua, não vai ficar perfeito, mas fica um pouquinho mais rápido. Ó. Tá ali o retângulo. E a gente sabe, para calcular a área do retângulo, é base vezes altura, não é? Então tá lá, ó. Área, base vezes altura. Tá lá. Olha, se eu traçar a diagonal desse retângulo, ali, eu estou dividindo esse retângulo em 2 triângulos. Então, eu vou me preocupar em calcular essa área aqui, ó, que eu estou rabiscando de preto. A área do triângulo. Um triângulo aqui e outro lá em cima. Os outros não me interessam, só quero calcular a área de um. Ele não é justamente a metade do retângulo? Então, é só eu pegar isso aqui e dividir por 2. Beleza? Então, aqui, ó, a área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2, tá? Ah, isso aqui vale só para o triângulo retângulo? Claro que não, cara. Triângulo é triângulo, tá? Então, vai valer para o triângulo retângulo e vai valer também para qualquer outro tipo de triângulo, beleza? Com isso, a gente consegue compreender o conceito por trás da fórmula da área do triângulo, tá? Para finalizar os polígonos, nós temos aqui o trapézio, tá lá. O trapézio, diferente dos paralelogramos, paralelogramo, losango, retângulo e quadrado, tudo isso é paralelogramo. Diferente desses, apesar de também ser um quadrilátero, ele não tem 2 pares de lados paralelos, ele possui apenas um, ó, esse lado aqui e esse. As bases são paralelas, tá? E aí, de novo, ó, eu uso a letra B maiúscula para simbolizar a base maior, ela tem a medida maior. E a letra B minúscula para sinalizar a base menor, tá bom? Aqui está a altura do trapézio, que também vai ser um elemento importante, tá? A fórmula está colocada aqui do lado, ó. Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Ah, professor, isso daí é um pouquinho mais complexa, mas o espírito é o mesmo do retângulo, tá? Então, por que aqui está dividido por 2? Simples, aqui as bases são diferentes. No retângulo, as bases têm o mesmo tamanho. Então, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba fazendo aqui, ó, uma média das bases.
eu pego a maior, somo a menor e divido por 2. Quando eu faço isso, eu estou fazendo uma base média, tá? A média das bases, ok? Como assim? Vamos supor que aqui embaixo vale 10. Aqui vale 4. Quanto vai dar a média? 10 mais 4 é 14, dividido por 2, 7. Pronto. É a média das bases que eu quero, tá? E multiplico pela altura. No retângulo, a gente faz base vezes altura, porque a base inferior e superior tem o mesmo tamanho. Agora aqui tem tamanhos diferentes, então a gente tira uma média entre as bases, tá bom? Tá explicado também. E por fim, o único de todos que não é um polígono, mas é uma figura plana, tá? Não é um polígono porque o seu contorno não é formado por segmentos de reta, tá bom? A área do círculo nós vamos calcular com a fórmula π vezes o raio elevado ao quadrado. Lembrando, π é aquele número irracional que nós já conhecemos, que mede aproximadamente 3,14, tá bom? Para efeitos de cálculo, nós vamos considerar esse valor aqui. Ou a menos que o exercício mande a gente considerar outro, tá? Como assim? Ele vai mudar o valor de π? Não, mas ele pode mudar a aproximação das casas decimais. Às vezes ele pode mandar considerar que vale apenas 3, às vezes 3,1, às vezes 3,14, às vezes 3,1415, enfim. Vai depender da aproximação que o exercício pedir. Normalmente, 3,14, tá bom? É o mais comum. Para explicar essa fórmula, eu vou deixar junto com esse vídeo um link que mostra uma animação no YouTube explicando a fórmula. E também tem a ver com a área do retângulo, tá? Vocês vão ver, é muito legal. O vídeo é em espanhol, mas você não precisa saber falar espanhol para entender o que está sendo dito lá. Eu mesmo não falo espanhol e compreendo muito bem o que está dito lá. Até porque as imagens que vão aparecer são autoexplicativas. Você vendo a imagem, você vai entender, tá? Não dá para fazer aqui porque precisaria de animação gráfica e eu não tenho muito domínio sobre isso, tá bom? Mas nós vamos utilizar esta fórmula e o vídeo explicando, vocês vão ver lá. É muito, muito legal mesmo, tá? Vamos lá. Tá explicado as fórmulas, agora nós vamos então exemplificar, ok? Então vamos voltar. Tá ali, ó. Deixa eu focar. Focou. Um paralelogramo. Vou dar valores a essas dimensões, base e altura, e vamos ver como é que a gente calcularia a área dessas figuras. Pois bem, aqui eu tenho um paralelogramo. Vamos supor que essa base valha 5 centímetros. Tá lá. E vamos supor que essa altura valha 2 centímetros. Como que eu vou calcular a área desse paralelogramo? É bem simples, ó. Basta eu multiplicar a base pela altura. Então, a área do paralelogramo vai ser 5 vezes 2. Vou até fazer de caneta, porque me parece que está ficando um pouco difícil de ler, tá? Então, ó, 5 vezes 2 foram os valores que eu atribuí ali. Normalmente não é você que vai atribuir esses valores, tá? O exercício vai dar, o que você vai fazer é apenas aplicar a fórmula e calcular, ok? Então tá lá, área 5 vezes 2, que vale 10. Acabou? A conta acabou. Agora a gente tem que pensar na unidade de medida. Aqui não é centímetro? Não é centímetro? Então seria centímetro vezes centímetro, ou seja, duas dimensões, centímetro quadrado, tá? Sempre que for unidade de área, vai ficar elevado ao quadrado, ok? A unidade, hein? Próximo exemplo, um retângulo. Vamos supor que esse retângulo tem base 7 metros e altura igual a 3 metros. O que a gente vai fazer para calcular a área? Base vezes altura. A área do retângulo, ó, utilizando essa fórmula, base vale 7, vezes a altura, que vale 3,
7 vezes 3, 21. Unidade de medida, metro vezes metro, metro quadrado, 21 metros quadrados. Tranquilo? É bem fácil, tá? Comparação que a gente estava vendo, polinômio, aquela coisa toda, operações de polinômio, produto notável, isso é muito, muito mais tranquilo. Próxima, losango, olha lá. Lembrando, hein? O losango é só essa figura aqui, preta, hein? O retângulo azul foi só para ajudar a gente a entender a fórmula. Então, o que eu preciso para calcular a área do losango? Das diagonais. Então, vamos lá. Vamos supor aqui que a diagonal maior vale a 12 centímetros. E a diagonal menor, aqui, vale a 5 centímetros. Como é que eu vou calcular isso? Bem, a área do losango será, aplicando a fórmula, diagonal maior, 12, vezes diagonal menor, 5, dividido por 2. Olha lá. Aí você pode fazer de várias maneiras. Se quiser dividir aqui e multiplicar o resultado por 5, ou se quiser multiplicar por 5 e depois dividir por 2, enfim, vai produzir a mesma resposta. 12 vezes 5 é 60, 60 dividido por 2, 30. Olha lá. 30, unidade de medida, centímetro vezes centímetro, então, centímetros quadrados. Belezinha? Tranquilo também, sem mistério. Próxima, quadrado, ó. Vamos supor que esse quadrado tem lado 7 quilômetros. Pô, quilômetro? Vamos supor que é um terreno grandão, uma fazenda, sei lá. Bem, área do quadrado... e o outro lado? Pô, quadrado tem os lados iguais, né? Então, área do quadrado. Basta pegar a medida do lado. No caso aqui vale 7. E elevar ao quadrado. Então, 7 elevado ao quadrado, tá? Aproveita a oportunidade para ressaltar que 7 elevado ao quadrado é 7 vezes 7, hein? E não 7 vezes 2. Cuidado. 7 elevado ao quadrado, 49. Tá lá. Como a unidade de medida aqui era quilômetro, né? Do lado, a área vai ser quilômetro quadrado. Belezinha? Fácil, fácil, tá? Próxima. Triângulo. Tá lá. Vou apagar isso aqui, só para a gente ganhar um pouquinho de espaço. Vamos supor que eu tenho aqui um triângulo cuja altura valha 6 metros. E a base aqui está valendo 7 metros. Tá lá. Deixa eu enquadrar. Lá, melhorou. Como é que a gente vai fazer? Bom, a área é base vezes altura dividido por 2. Então vai ser, base 7 vezes altura 6 dividido por 2. Posso dividir aqui, multiplicar o resultado por 7. Posso multiplicar por 7, 6 por 7, dividir por 2, tanto faz. 7 vezes 6, 42. 42 dividido por 2, 21. 21, e a unidade de medida aqui, como as dimensões eram metro, medidas em metro, 21 metros quadrados. Tá? Porque agora trata-se de área, uma região. Lembrando lá do conceito de área, significaria dizer que aqui dentro cabem 21 quadrados de lado 1 metro. Aqui dentro, tá? Aqui dentro. Belezinha? Último polígono, trapézio. Vamos lá. Base maior vale 10. Base menor vale 4. Unidade de medida, centímetro. Centímetro. E a altura? A altura vale... Pensar aqui no valor... 6 centímetros. Tá lá. Beleza?
Vamos lá. Calculando a área. Ó, base maior mais base menor. Então, vai ser 10 mais 4 vezes a altura, 6, dividido por 2. Uma aplicação de fórmula simples. Ó. Vamos lá. Primeiro faz o que está no parênteses, 10 mais 4, 14, vezes 6, dividido por 2. Aí você pode dividir aqui por 2 e multiplicar o resultado por 6, dividir 6 por 2 e multiplicar o resultado por 14, ou ainda multiplicar 14 por 6 e dividir por 2, tanto faz. Eu vou fazer o que facilita a nossa vida aqui. 14 dividido por 2 vale 7. 7 vezes 6 vale 42. 42 centímetros quadrados, tá? Você poderia multiplicar também, ó. 14 vezes 6 não é nada difícil, não. 10 vezes 6 é 60. 4 vezes 6, 24. Aí junto os dois, 84. Dividido por 2, 42. Também, os números que eu escolhi estão bem tranquilos, tá? E por fim, agora não é mais um polígono, né? Mas é uma figura plana. Vamos supor que a gente tem um círculo, aqui, de raio 10 quilômetros. Por 10 quilômetros é uma super praça, gigantona. Tá? Não sei nem se existe, mas enfim, vamos lá. Calculando a área. Bom, será π, que eu sei que vale 3,14, tá? Vou usar a aproximação convencional. Mas se o exercício mandar utilizar outra, eu vou utilizar aqui o exercício orientar, vezes o raio elevado ao quadrado. Como o raio vale 10, 10 elevado ao quadrado. Pois bem, entre multiplicação e potência, primeiro a potência. Então, 3,14 vezes 10 elevado ao quadrado, de novo, hein? Não é 10 vezes 2, é 10 vezes 10. 10 vezes 10 vale 100. Olha lá. Tá? 3,14 vezes 100, molezinha. Como aqui é uma potência de base 10, ó, 2 zeros, a vírgula anda 2 casas para a direita. Estou multiplicando. Então, ó, 1, 2, vai virar 314. 314, unidade de medida, como aqui era quilômetro, e agora eu estou trabalhando com área, quilômetros quadrados. Beleza? Então é isso, tá? É um assunto bem tranquilo. Eu vou deixar uma listinha de exercícios também para vocês poderem praticar, ok? E não esquece de assistir, além desse vídeo, o vídeo que explica a área do círculo com a animação, tá? É muito legal, vocês vão gostar. Forte abraço, até a próxima semana. Cuidem-se.